Então, boa noite novamente. Vamos voltar então para a aula sobre sistemas lineares. No vídeo passado a gente viu o método de eliminação gaussiana ou eliminação de Gauss-Jordan, que também é chamado de escalonamento. E aí, nesse vídeo aqui a gente vai ver mais alguns exemplos, tá? Nessa aula, mais alguns exemplos, mais um na verdade, e ver o caso geral, né, o que acontece em geral, tá? Então, a gente já viu no caso de duas equações e duas incógnitas, que lá dá para ver usando aquele ponto de vista de interseção, que para sistemas lineares, lá pelo menos, você consegue ver fácil, que só tem três possibilidades, certo? Ou você não acha solução nenhuma, ou você acha uma solução, ou você acha infinitas soluções e não existe, por exemplo, o caso de ter duas soluções só. Se você achar duas é porque você já achou infinitas, tá? A gente vai mostrar isso mais pra frente no curso. Beleza, e aí o tópico, bom, o exemplo que eu vou usar agora é relativo ao caso de infinitas soluções, tá? Esse exemplo aqui é o que antigamente vocês chamavam na escola, né, do caso possível e determinado, certo? Mas esse tipo de descrição não vai ser mais, bom, não vale mais aqui, né? Agora você pode caracterizar todas essas soluções, tá? Tem infinitas, mas quais são elas, tá? É o espaço todo? Não, não é, né? Você não pode variar x1, x2, x3, x4, x5 aqui para todos os valores e satisfazer a equação, tá? Então beleza, vamos pegar um exemplo aqui, esse exemplo aqui. Eu já estou assumindo que eu já apliquei a eliminação de Gauss-Jordan. Então cheguei nessa forma escalonada aqui e realmente já está escalonada. Então tem um pivô aqui 1 na primeira linha, tem um pivô aqui 1 na segunda linha e tem um pivô 1 aqui na terceira linha, tá? Gauss-Jordan, porque aqui embaixo do pivô não tem nada, só tem 0. Embaixo desse pivô só tem 0, em cima também. E embaixo desse pivô não tem nada, e em cima só tem 0 e 0, tá? Então Gauss-Jordan. Em termos... Bom, e aí vamos ver o que acontece, tá? Então, em termos, voltando para as equações, eu posso reescrever as equações desse jeito aqui, se as variáveis são chamadas de x1 até x5, tá? Então, o que a gente vê aqui é que, bom, e geralmente a gente sempre começa de baixo, certo? Depois que está escalonado. Então, do último, a gente tira que x1 é igual a 2 e isso é fixo. Bom, da segunda equação eu tenho que x3 é igual a 1 mais x4. Tá? E da primeira equação eu tenho que x1 é igual a 7 menos 2x2 menos 3x4. Tá? E aqui em azul eu apresentei identidades triviais. Tá? Então basicamente x2 é igual a x2, x4 é igual a x4. Essa informação aqui nas 5 variáveis eu posso escrever em forma matricial. Nesta forma aqui, certo? Então, x1, x2, x3, x4, x5 é igual a o quê? Então, tem um pedaço aqui que não vai com x2 nem com x4. Tá? Então, é 7. Aqui é 0. Aqui é 1. Aqui é 0 também. E aqui é 2. Tá? Então, isso aqui é fixo. E o 2 é fixo para esse sistema aqui. Depois tem um pedaço que depende de x2. Vai com menos 2 vezes x2. 1. Aqui é 1 vezes x2. Essa é a relação trivial. Tá? Então, 1. E o resto é 0. Tá? E o 4 eu tenho... menos 3x4, aqui não tem nada, aqui eu tenho 1x4 que está aqui, e x4, esse é o trivial, 1x4, e aqui não aparece nada. Então no fundo, eu estou achando que todos os pontos aqui, x1, x2, x3, x4, x5, se eu encarar como um vetor, né, ou um vetor coluna, x grande aqui, ele vai poder ser escrito nessa forma aqui, e pelo fato da gente ter escalonado, esse x2 e esse x4, na verdade, pode ser qualquer número real. Então, eu poderia, na verdade, chamar isso aqui de S dentro dos reais e chamar de T dentro dos reais aqui. Tá bom? Então, e aí, por causa disso, na verdade, esse cara aqui e esse cara aqui são chamadas de variáveis livres. Tá? Então, x2 e x4, quando eu escalonei desse jeito aqui, eu posso variar eles livremente. E o resto fica fixo, certo? Então x1 depende disso, x2 depende disso, bom, aqui é trivial, x3 depende disso, x4 depende disso, x5 depende disso.
No fundo não depende, tá? Mas eu estou dizendo que depende genericamente, né? Esse vetor aqui, tá? Beleza. Então como é que a gente identifica essas variáveis livres, tá? Então essas variáveis livres estão aqui, né? Nas colunas que não contém o pivô, tá? Então o pivô está aqui e está aqui, tá? Então as colunas que não têm o pivô são as variáveis que você pode variar, tá? E aí a solução fica dependendo dessas variáveis livres. E notando que isso é característica do escalonamento, tá? Então beleza. E já que essa variável e essa variável podem ser qualquer número real e de maneira independente, portanto eu tenho infinitas soluções e isso aqui caracteriza essas infinitas soluções, tá? Beleza. A gente pode explorar mais algumas coisinhas, que é o seguinte, mais alguns pontos, que é o seguinte. Bom, eu já vou escrever direto, tá? Então, se eu escolher, isso aqui é verdade, vai ser a solução, mesmo quando x2 e x4 é zero, tá? Então, quando x2 e x4 é zero, que é esse pedaço aqui, sobra só esse pedaço aqui. E aí, o x grandão, tá? Esse x grandão aqui, então vamos chamar de x0, tá? Esse vetorzinho aí. 70102. Então 70102, esse é o meu vetorzinho aqui. A gente pode chamar essa coisa aqui de solução particular, tá? Do sistema. Bom, por quê? Não, porque ela é uma solução particular. Mas isso é em contraste ao seguinte. Então vamos pegar, ao invés desse sistema aqui, cuja matriz aumentada é essa, a gente pode pegar o sistema associado, cuja matriz aumentada aqui é 0, 0, 0, tá? 0, 0, 0. Tá bom? Esse sistema, bom, o sistema associado a essa matriz aumentada, a gente chama de sistema homogêneo. E aí, quem lembrar de equações diferenciais, vai ver que essa nomenclatura é a mesma e o motivo também é o mesmo, tá? O motivo de porque, bom, para equações de segunda ordem, né, vocês viram, segunda ordem lineares, tá? Tinha lá a solução da homogênea e a solução particular, certo? Essa aqui é a mesma ideia. Por quê? Porque esse pedacinho aqui, então vamos chamar isso aqui de x1, tá? Vamos chamar isso aqui de x1, que é aquele vetorzinho ali. É o menos 2, 1, 0, 0. Então, menos 2, 1, 0, 0, 0. E o x2 é menos 3, 0, 1, 1. Menos 3, 0, 1, 1, 0. Tá? Por que eu estou achando essa matriz homogênea? Então a gente pode ver que esse negócio aqui, esses dois vetores são soluções, tá? Certo? Por quê? Porque se eu pegar x aqui, ó, se eu pegar menos 2 vezes 1, mais 1 vezes 2, vai dar 0, certo? E o resto é 0, então é satisfeito. Para x2, eu vou pegar menos 3 vezes 1, certo? 0, 1. Ups, 1 não, aqui é 3, né? Eu escrevi errado, aqui é 3, tá? Então acho que eu escrevi errado lá em cima também.
Aqui é 3, aqui também é 3 e aqui é 3 também. Aqui é 3, tá? Então, na primeira linha, então menos 3 com esse 1 aqui, dá 0. Na segunda linha eu tenho 1 com menos 1, dá 0, e o resto não importa. Então eles são soluções do sistema homogêneo, tá bom? Então aqui vocês têm a forma que vocês viram lá em equações em EDO, né? A solução da equação do sistema não homogêneo é uma particular, mais a solução geral da homogênea. Por que eu digo geral? Porque aqui é uma combinação linear. Eu tenho duas soluções, e aí faço combinação linear. No fundo aqui dá para mostrar que eles são todos, porque a gente já resolveu tudo, né? Eles são todos, certo? São todas as possibilidades, depois que a gente escalonou. Tá bom? Então esse é o exemplo de uma equação de um sistema homogêneo. E aí a outra observação é que para um sistema homogêneo, escolher x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 0 é sempre solução, certo? Que é o caso onde eu pego, por exemplo, esse x2 vezes 0, certo? A x2 pega isso, x2 igual a 0, x4 igual a 0, esse pedaço fica 0. E isso vai ser solução. E essa é uma solução trivial, tá? Então, obviamente, se eu pegar 0, 0, 0, 0, 0, multiplica tudo e dá 0. Então, ela é sempre solução. Então, no fundo, quando eu tenho um sistema homogêneo, tá bom? Quando eu tenho um sistema homogêneo, eu estou sempre em algum desses dois casos, e aí o difícil... Bom, a questão é saber se você tem uma solução só, que é essa solução, né? A trivial, 0, 0, 0, 0, ou se tem mais, tem infinitas soluções, tá? Mas esse caso nunca acontece, por caso homogêneo. Tá bom? Beleza. E aí, vamos ver então o caso geral. Para tratar o caso geral, a gente, bom, é interessante, né? A gente definir algumas coisinhas. Então, eu vou usar uma notação mais compacta desse jeito aqui, tá? Então eu já escrevi uma notação desse tipo aqui, lá em cima, mas vamos repetir. Então eu sempre, de maneira compacta, né? Eu posso escrever assim. Eu posso escrever os coeficientes que multiplicam x1, x2, x3, colocar numa matriz A. Então, esta é uma equação com... Bom, então, se isso aqui for m por n, isso aqui é n por 1, e aqui é m por 1. Isso quer dizer que são m equações e n incógnitas. Tá? Então, esse é o caso geral. A gente pode escrever a matriz aumentada. Que é pegar esses números aqui e pegar esses números aqui. Eu vou expressar isso, ou representar isso dessa forma aqui. Então, é essa matriz A aqui de coeficientes e a matriz B aqui de números do outro lado da igualdade. E aí, eu vou definir também a seguinte coisa, que é o posto de A, então chamado posto de A, tá? Em inglês é rank, tá? Esse é o posto de A, que a gente pode definir do seguinte jeito, para essa parte, né? Então, é o número de linhas não nulas de A,
bom, de A, né, da matriz A aqui, da função, após eliminação de Gauss-Jordan, tá bom? Ou a gaussiana, tanto faz. O número de zeros não muda, tá? Beleza. Então, para que eu estou definindo esse posto aqui de uma matriz A qualquer, tá? E aí, vamos ver o caso geral. Então, o caso geral, o que acontece? E aí, como está sem espaço, vamos copiar isso aqui de novo, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha matriz aumentada, tá bom? Minha matriz aumentada vai ser o quê? Então, vai ser dada por isso aqui, né? Vai ser dada por isso aqui. Tá? Então, é uma matriz de m linhas, tá? E n mais 1 colunas. A gente vai aplicar, por exemplo, Gauss-Jordan, tá bom? Gauss-Jordan. E aí, o que vai acontecer? Então, se aqui tiver um pivô nessa linha, o resto tudo aqui vai ser zero, tá? Se aqui tiver um pivô, o resto tudo vai ser zero. E assim por diante. Suponha, bom, então, Gauss-Jordan, suponha que a gente consiga não, a gente também, né, faça uma mudança de rótulos, ou uma mudança de variáveis, mudança de variáveis. Tá? Do seguinte jeito. Então, só para ilustrar, então suponha que, sei lá, tenha dado zero aqui, por exemplo, aqui apareça, suponha que tenha dado alguma coisa assim, né? Um número aqui, e apareceu um zero aqui, apareceu um aqui, o pivô está aqui, aí depois pula um, aparece um outro pivô aqui, aí depois você pula também aqui, e aí o pivô só aparece aqui, por exemplo. Então, na nossa nomenclatura lá do exemplo anterior, essa parte aqui vai ter a ver com variáveis livres, certo? Tá bom? E aí isso aqui, sei lá, é o x9, isso aqui é o x11, isso aqui é o x12, certo? Assim por diante. Mas, bom, suponha que a gente faça uma mudança de variáveis, então você chama o 9, 10, 11, né? O 9. Em vez disso aqui ser o x9, esse aqui ser o 11 e o 12, você deixa as variáveis livres para o final, tá? Então, se tiver 20, você põe lá no 20, no 19, no 18 e assim por diante. O que for livre, você deixa para o final. Então, isso não faz parte da eliminação gaussiana, tá? Mas é só para a gente deixar o argumento aqui mais limpo, mais organizado aqui. Você não precisa fazer isso para fazer eliminação gaussiana. Então, o que eu estou fazendo aqui é eliminação gaussiana, ou Gauss-Jordan, mais uma mudança de variável, se for preciso, tá? De forma que, rearranjando essas variáveis desse jeito, no fundo eu posso colocar todos os pivôs um atrás do outro aqui, tá? Em vez de pular, certo? Eu rearranjo todos para que fiquem organizadinhos, tá? E aí o que vai acontecer vai sobrar o último pivô em algum lugar, tá? Vai ter um monte de zeros aqui, que eu vou desenhar meio alongado assim, tá? Então eu vou desenhar assim, abaixo dos quais vai ser tudo zero, tá? Tudo zero. Aqui, depois do último pivô, vai ter possivelmente mais colunas,
não nulas, tá? Associados a variáveis livres. E no final, tá? Vão sobrar novos números, certo? Vamos chamar de B1', B2', e assim por diante. Aqui, aí esse número aqui, tá? Que sobra, eu vou encontrar aqui um certo número P, tá? De linhas não nulas. Então isso aqui é BP', tá bom? E aí, 3 pontinhos, BM'. Na minha nomenclatura lá de cima, tá? De posto, o que é esse P aqui? Então esse P aqui é o posto só de A, certo? Porque isso aqui é só o pedaço de A, né? Esse pedaço é A, aqui é B, tá? Então, P é o posto só de A, né? Eu fiz a eliminação gaussiana, o Gauss-Jordan. Encontrei aqui o número de pivôs, que é o número de linhas não nulas. Aqui pode ter um monte de zeros, e o que sobra aqui é P, tá? E eu tô contando até aqui. Até aqui. Tá? Eu tô contando até aqui, P. A parte de B não importa, né? Porque esses números vão mudando e aí vai sobrando alguma coisa. Beleza. O que sobra aqui é M menos P linhas, certo? O que sobra aqui, porque tinha M equações. Beleza. E aí eu tenho duas possibilidades, tá? E aí eu vou comparar o seguinte. Então eu tenho posto, e aqui ao invés de usar P, né, eu vou usar essa notação de posto mesmo. Então, quando que não tem solução, tá? Então aqui, se esses números todos aqui, algum deles não for nulo, o que você vai estar tendo? Então, por exemplo, você vai ter a última equação, por exemplo. A última equação não. Todas as equações aqui, né? Todas as equações aqui vão ser alguma coisa do tipo, é porque 0 vezes x alguma coisa, 0 vezes x alguma coisa, é tudo zero. Então é 0 é igual a algum B aqui, certo? K linha. Se isso aqui não for nulo, isso aqui é sempre falso, certo? Sendo sempre falso, não tem como ser verdadeiro, e aí não tem como satisfazer. Então o único jeito do sistema ser possível e ter solução é que todos esses caras aqui sejam nulos, tá? Eu posso escrever essa condição. Bom, primeiro vamos caracterizar o outro caso, né? O caso onde não tem solução. Então, quando algum desses caras aqui não é nulo, eu posso caracterizar isso aqui do seguinte jeito. Eu tenho que comparar o posto só de A com o posto da matriz aumentada, onde você inclui também o B, essa coluna aqui. Esse aqui é o P, tá? Então isso aqui é o P, e esse aqui é o número de linhas, né? O posto quando eu incluo o B. Então se todos aqui forem zeros, o posto desse cara aqui também é P. Se algum desses caras aqui não for nulo também, tá? Então você vai aplicar aqui o posto de novo. Se algum deles não for nulo, vai sobrar mais um, né? Um cara aqui que não é nulo, e aí esse posto vai ser maior. Então nesse caso aqui, não tem solução. Ou na nossa nomenclatura lá, bom, não há solução, tá? Então esse é o caso que não tem solução. Quando que tem solução? Então, tem solução quando esses dois números são iguais. Ou quando tudo aqui é zero, né? Tudo aqui é zero, tá? Então 0, 0, 0, 0. Esses dois números aqui são iguais, aí vai sobrar só um certo sistema de equações escalonado. Então esse aqui não tem solução. Acho que eu vou escrever do jeito que eu tinha escrito lá em cima, tá? Então zero soluções, tá? Zero soluções. Beleza. Agora, quando que eu distingo o caso de uma solução e o caso de infinitas soluções? Então a gente viu um exemplo de uma solução, certo? Então quando que bate? Então você tem infinitas soluções quando você começa a ter aqui variáveis livres. Quando que não tem variáveis livres?
Quando o número de pivôs, certo, bate com o número de variáveis, né? Bate com o número de variáveis, aí você não tem nenhuma coluna sem pivô, certo? E aí todos os números, todas as variáveis vão ser fixas. Então esse é o caso, e n era o número de variáveis, e esse é o caso de uma solução só. Tá bom? Quando que tem infinitas soluções? Quando o número de variáveis é maior, tá? Então o número de variáveis é maior que o posto de A, né? Esse P é só o posto de A, só, né? Tá? E nesse caso eu tenho infinitas soluções. Tá bom? Então esse é o caso geral. Por exemplo, aqui a gente pode analisar aquele caso do caso homogêneo. Quando é homogêneo, aqui tudo é zero, né? E aí esse caso não importa. E aí sempre eu estou aqui, né? Aqui é tudo zero. Eu faço combinação de 0, 0, 0, 0, 0. Aqui é sempre zero. Então essa condição aqui é sempre verdadeira. Portanto, eu sempre estou aqui ou estou aqui. Mas aí basta você saber o posto da matriz A. Tá? Então, belezinha. Última coisa que eu vou deixar como exercício, mas está lá na lista também. Eu vou colocar bom, é uma variante desse jeito aqui. Então, um sistema linear de 10 equações e 10 incógnitas sempre tem uma solução. A pergunta é: verdadeiro ou falso? Então, se for verdadeiro, o exercício é procurar um exemplo. Se for falso, é procurar um contra-exemplo e tentar consertar a afirmação para que ela fique verdadeira. Tá bom? Então, esse é o exercício e isso acaba a nossa revisão de sistemas lineares. A gente vai ver mais algumas coisas de sistemas lineares ainda associados nessa primeira parte, usando matrizes, e na segunda parte, entendendo matrizes como transformações lineares.